Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, Facebook e YouTube da TV Uniara. Hoje o podcast Uniara está na cidade de Botucatu, conversando com o treinador Marcos Falopa. Marcos Falopa, é um prazerzaço em recebê-lo na universidade. A gente agradece demais a sua presença, né? E é um prazer estar em sua residência aqui em Botucatu, uma cidade agradável, linda, maravilhosa. Os melhores ares, eles falam que é de Botucatu. Mas Araraquara também é. Um prazer em recebê-lo, viu? Não, legal, é muita satisfação. E te cumprimentar pelo trabalho que você fez com o Brida, que achei sensacional, amigo meu, parceiro de bola. É importante fazer esse trabalho e divulgar alguma coisa que a gente tem de experiência. Paulo, você tem uma longa história no futebol. Sua passagem por mais de 108 países e coisas do tipo. Mas vamos lá. Como tudo isso começou? Você fez a faculdade de Educação Física na USP, você terminou a universidade e aí você falou assim, não, eu vou ser treinador de futebol. Como é que começou essa história? Bom, eu tomei gosto depois que eu parei de jogar. Minha bola não era muito longa, vamos dizer assim. Eu fui para a Saad e perdemos um título para o Marília. Me recordo que o Marília depois foi trabalhar no Marília. E aí eles resolveram dispensar 8 jogadores. E eu estava incluído nessa turma, mas o meu objetivo era fazer educação física em São Caetano. O objetivo era esse, porque eu sabia que a bola ela pune, né, como diz o Muricy. Ela é difícil e eu sentia mais facilidade e vontade disso. Eu tomei gosto. Vendo treinamentos, eu vi molecão, eu vi o Júlio Mazei treinando, que depois me tornou um amigo, trabalhamos junto na seleção. Você pode ver na foto aí atrás, junto com o Luciano do Vale, que foi uma faculdade para mim isso aí. Sim. Foi uma universidade. E aí eu fui para o Santo André. Fui para Santo André, eu consegui um convite do Sebastião Lapola lá. Mas você estudava Educação Física lá em Santo André? Não. Eu fui fazer vestibular. Você foi fazer vestibular. Aí eu fui fazer o vestibular em Santo André e fiz também para a Universidade de São Paulo. A minha educação física foi feita na Universidade de Santo André. Nós somos até tricampeões, eu jogava. Joguei contra o time. Então deixa eu ver se eu entendi. Você jogava e estudava? Jogava e estudava. No Santo André? No Santo André. Eu fui no Santo André treinar. Sim. E aí eu fui, mas antes o pessoal do Santo André me viu dando uns 2 treinos lá com o Sebastião Lapola. E com o Ulisses, com diversos jogadores. Romulo. Mas você ainda era estudante? Era estudante, o cara pretendente a... E meu objetivo era esse. Eu tinha ganhado bolsa da USP para fazer o pré-vestibular de Educação Física, onde o Brida estudou. E aí o que aconteceu? Eu fui bem no Santo André. Santo André me queria. Formiga conversou comigo, tudo. Legal. Como assistente de treinador? Não, como jogador. Como jogador? Como jogador, 1972, por aí, 73. Sei. E aí o que aconteceu? Eu fui aprovado lá, mas só que aí eu passei o vestibular e passei no vestibular de Santo André. Aí eles falaram, nós te damos bolsa, porque sabemos que você joga para a faculdade. Eu joguei bem uma partida, aí falou, não, fica aqui que tem bolsa aí, tudo. Aí eu falei, eu vou estudar. Aí o Formiga falou, tem treino tal dia. Eu falei, que hora? De manhã. São Formiga, melhor eu ser sincero para o senhor, que o Formiga é uma grande pessoa. Sim, o ex-treinador do Santos, treinador do Corinthians. Trabalhou na Arábia também. Sim. Eu tenho uma história que eu queria tentar trabalhar com ele. Né? Aí o que aconteceu? Eu decidi pela faculdade. Falei, Formiga, me desculpa, mas eu vou seguir aqui. E fui tricampeão jogando pela universidade. Que legal, fiz o que eu gostava. Sim. Mas eu fazendo o que eu gostava e curti aquilo. E ao mesmo tempo, na USP, eu fui fazer, depois que eu me formei, o curso técnico de futebol, que é 1 ano com o professor Teixeira. Sim. Era um professor muito didático, muito informado, experiente. Depois trabalhamos junto no mundo árabe. Fui do sindicato dos treinadores, amigo, me convidava sempre para trabalhar. Mas aí eu fiz isso aí, para fazer educação física. Só que, interessante, Alexandre, como tudo na vida, você tem que treinar, ter um objetivo. Eu vi uma reportagem do Ayrton Senna de novo,
Falou, não, você tem que focar, tal, tal. E eu trabalhei no Centro Olímpico também. E eu vi o Ayrton Senna, ele não olhava nem para cumprimentar. Ele corria, treinava, tudo. Então, a pessoa tem que fazer isso aí. Eu pensei isso e deu certo que eu fui fazer uns cursos complementares na USP. Curso para treinador? Não, que ajudava no treinador. Que ajudava Fisiologia do esporte com a doutora Maria Augusta. Sim. Né? O laboratório de fisiologia. Que até a família é daqui, de Botucatu também. Maria Augusta Peducci, Molinquis, uma coisa assim. Ela muito boa, doutora no assunto. E a médico do São Paulo, médico de Mogi. E eu era um treinador ali fazendo, começando. Mas como eu tinha uma boa forma física, eu corria legal, também cheguei a correr para a faculdade, 5.000, e eu me dedicava mesmo. Eu comecei a dar aula para escolas de futebol, entrei na prefeitura, passei para fazer como é que fala? Como um estagiário, lotaram o Morumbi lá, fizeram exame, eu falei, aqui vai ser difícil. Então deixa eu ver se eu entendi, você se formou, aí você começou a fazer vários cursos ligados... Antes de formar você já fazia. Escola. Sim, você treinava as escolas, é isso? Treinava escola, né? E acompanhava os treinamentos também dos times. Sim. Não dá para dar preciso para você coisa das escolas, mas lembro que nós inauguramos a escola da aclimação. Sim. Eu lembro que depois eu fui trabalhar na escolinha da Vila Guarani, onde tinha boleiro, bom de bola, molecada, sim, que até me ajudou na minha carreira, porque eu tive que viajar para a Espanha, me formei na Espanha também, fiz o primeiro curso da UEFA na Espanha em 81. Sim. 80, fiz. Aí eles falaram, 81, perdão. Que em 82 eles queriam que até a Copa do Mundo, queriam o Cláudio Coutinho. Sim, sim. Aí eu arrumei com o pessoal do Pelé o contato do Cláudio Coutinho no Los Angeles Aztecas, que era nos Estados Unidos. Aí o Coutinho foi mergulhar no Rio de Janeiro e faleceu, infelizmente. E aí vai ter a Copa de 82, não era o Coutinho que podia dar aula para eles. Mas antes desse período aí, você teve alguma experiência no futebol profissional? Muito, muito. Então quando vamos fazer um recorte aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Você treinava as escolas, enfim e tal. Como é que foi a sua primeira experiência no futebol, num time profissional? Como é que foi a sua experiência? Onde você foi? E é fogo, mas vou dar uma direta que profissionalmente no Marília. Sim. Mas eu já andava treinando universidade, escola. Sim, sim. E a essas escolas que me empregaram. Eu montei um trabalho no Clube Pinheiros, muito grande escola de futebol, mas aí o Catar veio me buscar, né, depois, em 1979. Sim, mas você passa pelo Marília? Em 77. Você passa pelo Marília, é a sua experiência. É. E como é que foi a sua passagem pelo Marília? Foi boa, muito boa, tanto que eu podia ter ficado. E você treinava as categorias de base? Não. Você já treinava o profissional, treinava o principal do Marília com o Vaio Mota? Eu fui auxiliar do Vaio Mota. Sim. E também era um preparador físico. O que eu acho legal que hoje a pessoa tem que ter um conhecimento. Por exemplo, eu vivi com o Trapattoni na Itália. O Trapattoni mostrava para mim no campo, eu ia fazer estágio lá na Inter, e aí, quando estava férias, eu ia fazer estágio nos clubes, visitar. E o Trapattoni ficou amigo, porque era amigo de um amigo meu, que é o Dino Sani. Sim. Um jogador fenômeno aí, médio volante. Jogou na seleção, sim, lembro. Boca, São Paulo, e foi treinador também brilhante. E aí eu fui lá e o Trapattoni me recebeu muito bem e eu via os detalhes dos treinos. Ele treinava junto, às vezes, com os caras. Então, ele ajudava na parte física. Eu falei, pô, e eu gosto de... Tá? Então, aí, não digo que era para fazer aquilo, mas você vai aprendendo, assimilando algumas boas ideias. Sim, mas aí você fica no MAC... Com o Vaio Mota, você fica um tempo lá. Aí eu saio e vou para o Palmeiras. Você sai e vai para as categorias de base? Coordenar as escolas da coordenadoria do Palmeiras. Tá. Entendi. E aí eu trabalhei lá coordenando as escolas, montei diversos trabalhos. E aí, o que eu fiz? Aí eu me lembro que veio o convite, eu fazia estágio com o Otto Glória. Esse Otto falou, você vai viajar. Mas você estava no Palmeiras, fazia estágio com o Otto, fazia curso na CBD quando tinha tempo, 2, 3 dias, assim, no Rio de Janeiro, na CEPAM, que o Bazani de Araraquara fez esse curso, me recordo muito bem.
Eu vi o falei, pô, o Bazzani jogava muito. Era aquele timaço, né? Rosan, Bazzani, Dudu, nossa, né? Bom, Paulo Bin. Depois eu joguei contra o Paulo Bin, ele treinando um comercial, o Bandante. Eu lembro que eu joguei contra o Paulo Bin. Mas o interessante é que eu saí do profissional, aquela experiência foi boa, aquela experiência de coordenar, e aí veio um convite de quem me ajudou na minha carreira já a começar a ir para a FIFA. Comecei a fazer trabalho árduo, que era difícil no termos de você adaptar cultura, religião, essas coisas, e que já era diferente dos Estados Unidos, onde eu tive 2 vezes universidades e colégios, que era um país livre, né, um país mais cultura diferente, e eu me adaptei legal no mundo árabe. Então você sai do Palmeiras e vai para o mundo árabe. E vai para o mundo árabe. Mas nesse meio do Palmeiras, às vezes eu ia fazer algum programa, visitar treino do Corinthians com o Brida e o Buzeto. Sim. No São Paulo com o Minelli, que eu vivi bastante. Sim. Fiz estágio no São Paulo com o Firmo, esse aí já fiz prático. Sim. Eu fui quem jogava no Juvenil, que eu não fui. Parei meu carro lá, Muricy, Serginho Chulapa, Mauro. Nossa, era um timaço. E eles fizeram um teste comigo lá que eu percebi. E aí era como preparador, vamos dizer. Aí eu fui assistir a aula, o preparador falou assim, eu tenho que viajar, um negócio assim, eu não tô legal. Aí eu logo matei a charada, né? Você topa? Eu falei, eu topo. Uhum. Né? É um jogo isso aí, você tem que encarar. Aí eu fui, era Muricy, os caras, eu tinha jogado bola com o Muricy lá no Butantã, molecada. Sei. E aí eu lembro que uma hora eu tive que dar uma arrepiada no treino lá, foi, acabou, não tem nesse ponto você levar para o lado só da amizade. Sim. No MAC eu já tive esse problema, negócio de salário, o jogador não pagava, eu tive que pegar eles. Eu acho que tem que ser sozinho, tem que ter peito, tem que encarar, tem que saber lidar com eles, com o jogador. E essas coisas eu fui levando do profissional para o exterior. Aí eu fui para lá e fui estudar na Espanha. Mas me diga, mas voltando um pouquinho, como é que foi a sua experiência no mundo árabe? Porque você sai do Palmeiras, você faz esses cursos todos e você vai para o mundo árabe. Como é que foi a sua experiência lá? O que você pode nos falar? Muito emocionante, porque... É uma cultura diferente. Eu tenho 2 filhos, eles foram pequenininhos para lá. Naquela época o futebol ainda era pouco conhecido lá. Vocês foram, na verdade, pioneiros. Foram desbravadores. Nós fomos pioneiros. Abrimos um mercado para... Depois o Zacur veio conversar com a gente, o empresário, conversando assim, que era um senhor empresário, né? Na Ásia era respeitadíssimo, lá na FIFA também. Aí ele falou, agora vou abrir no Emirados. Eles punham inglês, né? E o inglês, naquela época, dava muito chutão. Eu gostava de jogar contra time inglês. Eu me lembro que eu ganhei jogo, ele dá um chutão, meu zagueiro pegava, testava, já pega o volante e parte para um ataque com bola no chão. Aí é uns negócios assim. E eu lembro que exigia uma adaptação de religião, de política. Não era só futebol, né? Não era só futebol, né? Não. Era todo um universo cultural ali colocado, né? Aí também depende da pessoa. Sim. Tem que ter a sensibilidade, né? E maleabilidade. A maleabilidade, e saber e respeitar e fazer ele se respeitar. Por quê? Eu trabalhava com o juvenil e tem umas férias de muitos dias lá que eu vi. Eu morava no deserto, onde foi feito o jogo da Copa do Mundo, o jogo de abertura da Copa. Do Catar? Na Alcor, que eu trabalhava com o Altawan. Aí o que acontecia? Eles tinham uma escola de futebol, para você entender uma situação aí. Sim. E eu falava inglês, claro, fluente, e o que acontecia? Tinha uma escolinha de moleque, eu vi o cara treinando o muro da minha casa, assim, você via. Falei, muita coisa errada, vamos falar assim. Aí eu falei, eu vou lá dar uma força para esse cara. Falei, rapaz, eu estou de férias, eu vou te dar umas orientadas aí para você, porque tomava conta, era o Said. Aí eu fui e falei, make the kill, a fila. Os caras nem entendiam. Eu falei, como é que é, Safém? Negócio assim, tá? Vai para right side, left side. Os caras também não.
vai para cruza, crosso, chuta. Eu fui pegando o árabe, né? Tem coisa que agora eu não lembro tudo. E me ajudou. Eu montei para eles uma academia de futebol no Catar. E mesmo assim eu voltei para o meu time, e aí eles me levaram para o time principal. Viram que eu estava indo legal, e o inglês saiu. Que time era esse? O Alcor, que hoje é Alcor, era Al-Tawan. Abrimos o mercado para jogadores brasileiros. Ali não só eu, os treinadores que estavam lá. Foi um treinador muito bom do Fluminense, que trabalhou até com o Brandão na seleção, o Sebastião Araújo. Sim. Depois foi o Evaristo. A gente tinha uma comunidade legal lá depois. Então, era você chegar e conseguir conquistar esse pessoal. Aí eles me levam para o time principal, final contra o Al-Saad, que era o time que acho que trabalhou até o Jorge Jesus lá, não sei. Trabalhou pessoal de alto nível, o Pepe trabalhou lá também. Depois trabalhou o Procópio, tantos. O Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo era preparador na minha época. Né? E depois virou um grande treinador. Sim, sim. Aí, esse rapaz que faz a live comigo era muito bom, trabalhava com o Farias. E o que o Farias fez? Conquistou o Marrocos. Então, nosso trabalho, se saía legal, cresce para... E o que aconteceu? Como decidiu o título, meu diretor pulou o alambrado, que era baixo, igual aquele que está no Pacaembu. Ele pulou e veio para mim. Marcos, Mr. Marcos, não põe o Mubarak para bater o pênalti. Lembra que eu falei que a base? Eu peguei uns 5 da base, estavam lá. E o Mubarak era meu capitão, tanto que ele está no meu livro. Ele faz um depoimento lá, muito legal. Depois virou jogador da seleção, depois virou diretor no Catar. Mas não é por causa disso que ele foi chutar o pênalti, porque ele treinava muito pênalti, fazia gol e era um grande jogador do meu time. Tanto que o Evaristo aproveitou, o Dino Sani também foi para a Arábia, para o Catar, aproveitou ele, o Brandão estava com esse grupo, o Sebastião Araújo, o Carlos César aí que trabalhou também, aproveitaram ele. Mas não é por causa disso, ele foi bater porque eu confiava também nele. Aí o cara falou assim, volta, eu falei para ele, volta para o teu lugar que eu resolvo isso aí, fica frio. E sorte que eu não... Porque os caras te levam você a perder o controle. É um problema que existe se você não se adaptar ao relacionamento, comunicação. Ele voltou, vai para os pênaltis. Quem bateu o último pênalti? Vai, Mubarak, bate você. E foi bater em caixa. No dia seguinte, o negócio assim me levou, tudo feliz. No dia seguinte ele falou para mim, ó, Marcos, tem esse relógio para você e nós vamos reformar por 3 anos no contrato. Eu falei, como é que é? E se eu perco? Mas aí foi legal, eu vim no Catar praticamente 3 anos, depois fui para Bahrein. Sebastião Araújo, que era da seleção, me levou lá para Bahrein, me indicou lá. Eu fiquei num clube, 2 clubes lá eu trabalhei, no Al-Wahda, em Manama, que eram difíceis, porque a situação, o governo inglês pediu para não mandar embora, ele pediu para enfiar os ingleses lá. No time? Existe isso aí, né? Não sei se no Brasil deviam fazer isso, porque eu estou vendo aí que a Argentina e a Alemanha se mexem e ajudam a pôr os caras. Eu vejo isso aí e tal, que eu conheço o mercado aí e tal. O que acontece? Exige tudo, resumindo a história, exige uma adaptação. E você ter um senso de saber viver com eles, às vezes ia para o deserto. A relação com os cheques? Muito boa, muito boa. O pessoal chega lá, faz o cheque meu time no fim, era ligado ao faz um cheque. depósito. Não, depósito, isso aí tem uma obrigação, tem um contrato, né, que nós éramos pelo Comitê Olímpico do Catar. Sim. É um negócio sensacional. Tanto que eles cresceram, tanto que eles vieram aqui buscar jogador comigo. Sim. Do time que estava o pai do Neymar, o Lino, que jogava no Santos. E exige você conhecer o métier. Você fala, mas conhecer o métier como? Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava vendo um jogo na televisão uma vez e vi o Lino jogando na praia. O Lino tinha parado de jogar. Tremendo volante, jogou no Bahia, jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, Santos. Sim. Eu falei, pô, esse cara jogando na praia, tá aguentando na areia, tal. Aí entra a parte de você conhecer, a parte de condição física. Eu chamei ele falou, eu não sou cavalo para correr, não sou um animal. É normal isso aí, é normal essa reação.
não chega de treinar, estou treinando que nem um cavalo, geralmente falam isso aí. Eu falei, você não vai treinar, você vai treinar comigo, vai ser capitão do meu time. Aí ele veio. Para treinar onde? Para jogar onde? No União de Mogi. Sei. Time mediano aí da segunda divisão, disputava intermediário. Ele veio, aí eu peguei mais 2 que eram meu do Palmeiras, que saíram do Palmeiras, não tinha acertado lá, vieram. Veio do Santos o Lico, veio o Joyce do Corinthians, e mais uns meninos foram jogar, um no México, um da Bahia, que era bom, o Dulcídio levou lá para nós. Até estranhei, o Dulcídio é árbitro, mas no final você tem que saber lidar. O que aconteceu? Aí que eu quero chegar. O Lino jogou e jogou bem. O campeonato era meu capitão. Sim. O próprio pai do Neymar não era novo, não tinha 18 anos. E estava bem. E driblava, e cruzava, e chutava, e fazia gol. Eu vou aproveitar. E veio um também do Rio de Janeiro. Então, o treinador tem que enxergar, fazer o possível para enxergar isso aí. Mas então assim, ó, você foi para o mundo árabe. Você ficou lá aquele tempo, quando você volta para onde? No mundo árabe. Você foi aquela primeira experiência sua no mundo árabe, quando você volta para o Brasil, você vai para onde? Interessante aí, 70... É longa aí a carreira, ela eu sei que eu venho para o Brasil e depois vou para Emirados trabalhar com Teixeira. Eu sei que fui para a África trabalhar no Camarões, um grande time. Ali tem história. Ali, aí você voltou do mundo árabe e você foi para a África. Fui para a África e continuando fazendo meus estudos com campeonatos, mas fazendo meu estudo dentro do possível. Sim. Né? Eu frequentava o Ajax da Holanda, né? Apresentei para treinadores brasileiros para lá. Sim. Vou dar nome para não... E o Cruyff era um treinador também uma outra hora que eu fui. Uhum. E o Cruyff eu dei sorte, porque o Cruyff veio jogar aqui no Brasil contra a seleção internacional do Brasil. Sim. E eu era novo, fui ver o treino. Era o José Duarte, o treinador do Brasil, mas era a hora do treino da seleção internacional. Falei, deixa eu ver que é com um argentino. Aí o senhor Juan Figuer falou, opa, sobe lá e dá o aquecimento para os caras. Eu falei, tudo com bola, é comigo mesmo. Fui lá e eu e o Cruyff tocando o passe. Tem essa foto aí no meio da minha história aí. Eu entro no campo, eu vou dar aquecimento para ele e tal. Eu era novo aí, mas mesmo assim já foi uma amizade que começou com o Cruyff. Sim. Depois com a FIFA, com as coisas, encontramos com ele, os trabalhos dele, que ele fala muito bem do futebol e era um craque, né, do futebol também. E desenvolveu o Barcelona. Eu fui depois estudar na Espanha, que nem eu falei para você. Então, mas como que foi sua experiência na África? Na África foi muito boa. Que time você treinou lá? Treinei o Tonnerre Carala, que era o time do Roger Milá, o time do Tatal. Tem mulher, deve ter foto aí, tem filme no YouTube aí. Era um trabalho difícil, é um lugar difícil. Cultura, mudou a cultura, cara. Sim. Você pegou um racismo, pegou o apartheid lá. Não, aí depois, aí mais pra frente, eu vou na África do Sul, aí eu peguei, vou te contar a história, mas aí no Camarões tem história. Eu fui, treinei, o time jogava, que aí o Tatal chegou pra mim na véspera da Copa não seria na véspera, uns 2, 3 meses antes, falou, o senhor podia ser o cara que vinha para a nossa seleção, do jeito que o senhor trabalha aí, 8 jogadores. Jogamos amistoso com a seleção, empatamos, a principal deles, era um russo o treinador. Politicamente, a Rússia pagava para eles o treinador. Sim. Então, politicamente, fugiu o nome dele. E eu lembro que eu joguei contra ele e compliquei a vida dele. Ele queria jogar, antes de eu fazer um clássico, antes de eu jogar Isso no Camarões? Camarões. No Camarões. Ele queria jogar, que nem o Palmeiras ou o Corinthians, aí vão jogar contra o time da Argentina amanhã, contra o Boca. Ele queria jogar na sexta-feira. Falei, não, amigão, nada feito. Vai ser segunda, joga todo mundo contra você. Mas ele joga aí no domingo. Eu falei, deixa comigo, o problema é meu. Os meio tempo, eles fizeram o relax, e nem o Parreira e o Zagallo fizeram. Eu me lembro que o Romário, às vezes, saía para um jogo lá mesmo que ele não estava no jogo,
Ele saía para um jogo treino lá nos Estados Unidos, o Brasil treinando lá. Eu me lembro dessas histórias aí, que eu acompanhei muito. E com essa ida ao Camarões, aí que é legal que você tocou. Eu analisei os jogadores ali. Isso é 90. Quando a seleção vai jogar em 94, eu fiz um scout para o Parreira e para o Zagallo. Levei como voluntário. Eu fui na Universidade Brigham Young da Clínicas de Futebol, fui num programa do Pelé, que não está aqui a camiseta, da Ford, em Los Angeles. Depois eu desci para onde era a Copa lá, Califórnia, essas coisas aí. E aí eu lembro que eu levei para ele. Aí o Zagallo me trouxe um bolo de entrada. Mas eu, na verdade, não precisava, porque a FIFA veio e já me identificou. Você viu o meu crachá ali. Tinha muitos, assim, né? E fazia análise. Então, eu parti de 82, eles me viram. Aí entra a tua resposta também da FIFA. 86, fui ao México. Estava junto com o Minelli, com esse pessoal todo. E tinha um time de brasileiro, eu jogava junto com o Jairzinho. Mas tudo isso na organização, você treinando como observador técnico. Aí um observador técnico. Como trabalho de treinador. Exato. E vivendo com esses treinadores aí. Por exemplo, na Copa de 98, também na França, a Federação Francesa que me convidou com a FIFA para participar de um programa que foi o Arsène Wenger, foi o Parreira, foi o Rinos Mitchells. E eu vivia no meio deles, na UEFA também. Passei a ser um membro da UEFA, da área da CONCACAF. Sei. E a CONCACAF era muito... um nível que era mediano, mas aqui você vai ver que tem uma camiseta do México. Eu ajudei o México muito. Eu ia dar programas de futebol para o Centro de Capacitação. É o Centro de Formação de Treinadores. Sim. E aí o México veio me contratar no Japão. Nós vamos chegar nessa parte que você foi contratado pela FIFA, mas aí você tem essas experiências na África, você passou por Camarões, você passou para a África do Sul, depois você volta para o Brasil? Não. Eu volto para o Brasil e vou para a CONCACAF, aí quando acaba meu contrato na CONCACAF... Como que você foi parar na CONCACAF? 7 anos. Legal. Como é que você foi parar lá? Quem te levou para lá? Quem me levou, um dos que me levaram foi o Santos. O Santos, porque eu trabalhava no Santos, tinha prestígio, e eles conversaram comigo na trabalhava na base do Santos? Não, principal, era supervisor do profissional. Você era supervisor do profissional, do time do Santos profissional. Que eu te mostrei. Tá. Mas mesmo assim, na base, eu com o professor Mazen, nós saímos pelo interior selecionando jogadores. Era eu, ele, o João Paulo Papinha. Sim. E o Coutinho, que para mim era um mestre, jogava pra caramba, né? Ao lado do Pelé, tudo. E aí a CONCACAF me achou, mandou um fax. Eu mostrei para o pessoal do Santos, para o Mazei, que era que trabalhava com o Pelé, o grupo do Pelé que me contratou no Santos. Sim. Como é que fui para o Santos? Foi o grupo do Pelé. Aí que eu era amigo do irmão dele. O irmão dele viu esse negócio dos Estados Unidos, tanto que ele está aqui no meu livro. Ó. Vou mostrar o livro com mais calma. Eu faço uma homenagem para ele aqui, ao Zoca. O Zoca, em memória do Zoca, que me ajudou. Ele falava, por que você não faz um livro? Eu falava, por que você não faz um livro? Aí saiu esses livros aqui, ó. Mostra a capa dele para ele, por favor. Estou tentando. Aqui. O primeiro livro, que nos Estados Unidos foi sucesso, lançado em Nova York, foi lançado em Wembley. Eu lembro que eu dei uma conferência, depois eu lancei um material filmado, que estava também o Del Bosque, que ficou meu grande amigo, o Vicente Del Bosque. Sim. Que às vezes eu ia lá... Pode mostrar do outro. O outro é esse aqui, e também saiu esse aqui. Mostra a capa desse. Mostra a capa desse. Esse é o principal, que agora tem 100 páginas, tem uma parte técnica muito legal, o Milton Neves faz um prefácio, e eu queria aproveitar isso aqui, que ele foi também lançado os Artistas e Escritores da Paz, no Círculo Italiano. Hoje na Inglaterra fizeram a mesma coisa, sobre o que provocou a paz. Que está naquela revista minha da FIFA, eu falo. Sim. Que história você tem para contar que o futebol é positivo? Um negócio assim. Porra, lembrei do jogo do Pelé. A gente vive futebol 25 horas por dia. Lembrei do jogo dele, depois era amigo do Lima, era amigo do Clodoaldo, amigo do Edu, Manuel Maria.
tantos, né? O presidente, diretores, nossa, o Mazei, que ia excursionar com o Santos. Então, esse pessoal deu algumas informações, eu aproveitei aqui, por exemplo, a África, só para você ter uma ideia. Sim. Eu viajei muito à África. Mas aí o senhor, pra gente fazer um recorte aqui, você estava no Santos, recebeu o convite da CONCACAF, foi para a CONCACAF. Como é que foi seu trabalho lá? A CONCACAF? Como é que foi seu trabalho e qual era a sua função na CONCACAF? Eu fazia no Santos supervisor profissional, um gestor. Sim. Fui fazer um gestor técnico na CONCACAF. O nome... O que era para mim o gestor técnico? É um treinador dos treinadores, treinador dos dirigentes. Você estudava e dava curso, você capacitava esse pessoal? Capacitava e treinava também, às vezes, a seleção. Entendi. Eu me lembro em Cuba, eu me lembro em São Cristóvão, tem uma ilha chamada São Cristóvão. São Vicente, está aí a camisa aí, México está aqui, tantos, tá? Ali que é nos Estados Unidos, o Santos, eu faço uma homenagem com a camisa que eu andei por lá. E a CONCACAF, esses 8 anos, eu fui trabalhar em Copa de Confederações, fazer análise, os livros que você vê técnico, tem os livros técnicos, e fazer análise, mais ou menos que fazer, isso aqui é um trabalho técnico, tá? Que está no meu livro. Sim. Aqui entra o técnico. Entendi. Esse livro está em inglês e português. Então, se alguém quer comprar esse livro, eu vou ter que fazer a prova, se alguém quer, tem no Amazon, né? Amazon, livraria Martins Fontes. Sim. Na livraria Martins Fontes tem um livro. Sim. E meu livro lá está do lado do livro do Cope. Do lado do livro do Sócrates. Sim. E a coisa mais legal são meus elogios. Sim. A satisfação. Você vê que funcionou. O livro aqui. O Zagallo também faz uma recomendação do primeiro livro aqui. Sim. A FIFA diz aqui o seguinte, ó, até vou ler para você, que eles assimilaram alguma coisa para dar curso, foi aprovado pela FIFA. O UEFA também. Sim. Então está aqui no livro, está em português. Mas aí falou, você fica 7 anos na CONCACAF, você faz todo esse trabalho pela América Central. Quando encerra seu contrato... Foi 8 anos, árduo. Aí eu fui estudar, mesmo na CONCACAF, eu continuei fazendo meus programas UEFA, eu continuava em Copa, fui estudar, eu fiz o UEFA, o Pro, que só ainda pertence à Federação Italiana, lá que estava a carteirinha de futebol. Sim. Frequento, dei aula para a Federação Italiana, em algumas cidades lá do Lásio. É um motivo de orgulho, né? Sim. E primeiro brasileiro no Catar, primeiro brasileiro em tanto lugar, em Cuba. Acho que era Maradona e Falopa. É louco, eu dava curso lá e me chamavam. Fui 3 anos lá, 3 vezes pela FIFA. Sei. Por quê? Eles precisavam no financiamento e não tinha essa bola toda, né? Para falar, vou arrumar essa autorização. Mas aí eu fiz um adendo no meu relatório técnico, eles receberam, nossa, um dinheiro legal para reformar todo o estádio Marreiro, chama-se Marreiro, o nome do estádio deles. Aí eles me chamavam, nossa, eu ia nas escolas lá, as criançadas, Fidel, e bola para lá e bola para cá. O filho do Fidel foi meu aluno em 2000, ano 2000, 99, na Cuba. Eu fui da Costa Rica para lá. Costa Rica eu melhorei muito o nível. Por exemplo, a CONCACAF, tem que complementar isso aí, foi campeã em 99 com o time americano, feminino. Eu estava envolvido, porque era diretor-geral, dava curso. Eu ia na Associação Americana de Treinadores, na Filadélfia, dei aula lá. Pelé foi homenageado, eu me lembro. Você viu o Pelé, até murchava a bola. E aí você ficou na CONCACAF, quando acabou você começou a estudar e tal, e depois, como é que foi? Já durante a CONCACAF eu estudava Você também. estudava, mas depois quando você volta para o Brasil, você volta a trabalhar aqui, ou você foi para o exterior novamente? Deixa eu concluir. Na CONCACAF eu ia nas reuniões da UEFA. Sei. E a gente dava até opinião. O cara ia o treinador da Holanda, o Hiddink,
E o Rinos Mitchell, só fera. Sim. Trapattoni. E tinha que cada um se reunir e dar uma sugestão. Sim. O que deveriam fazer muito mais aqui. E daí também tinha as convenções que eu fui, que convidavam na Polônia, em tanto lugar, rapaz. Na Itália, na Inter, eu fiz um trabalho na Inter, na base, mas formei treinadores de cima, seria para eles, o Bergomi, o Baresi, irmão do outro Baresi, que era zagueiro, o Franco. Ferri, O Franco Baresi. Franco Baresi e o Ferri, que era filho de uma brasileira, com um italiano. Então, gente boa. Fizeram comigo em San Siro. Aí veio o presidente Máximo, à tarde eu fui para Piano Gentili, desenvolver a prática. Porque eu acho que você tem que falar e tem que mostrar. Não é que você é o dono da verdade, mas você tem que mostrar. E uma outra coisa que eu provava para eles... A teoria no futebol é uma coisa, a prática é outra. E outra coisa que eles tinham contratado muito estrangeiro. Então, no bom sentido, preocupado, mas não tinha outro remédio. E com isso, a técnica na Itália aprendia com o estrangeiro, ela aprende com o jogador, mas os garotos que sobem sub-20, sub-17, às vezes não tem chance. Né? No fundo, sobe, o problema do treinamento técnico, eu sou tático, tudo. Aí acabei trabalhando num clube chamado Rieti lá, é um time da segunda, mas ao mesmo tempo eu montei um projeto com os italianos para recuperar aqueles que vinham de Lampedusa, os que escapavam na África. Sim. Eu tinha que falar as línguas com eles, eu falo 5 línguas, e aí eu traduzia alguma coisa, porque o meu negócio era italiano. Sim. Eu dava aula de italiano também. Falava italiano. Aí eles foram melhorando, rapaz. Eles foram melhorando. Aí um dia eu estou com um italiano na praça, ele, buongiorno, buongiorno, o que é da África, lá, não sei, a Costa do Marfim e tal. Falei, Marcos, eles estão educados. Eu falei, é o trabalho que a gente faz. Mas o futebol pode salvar, porque eles perguntaram para mim, você tem como salvar esses caras que estão... Porque tem uma lei que eles não podiam trabalhar, né? Então, ficam andando. Sim. Não vou estender o assunto. Isso aí pode ir até para o crime. Sim, claro. Aí você tem uma solução, me dá 2 dias que eu te trago a solução. Aí eu fiz um plano, a minha senhora até me ajudou a fazer lá no computador tudo direitinho. Eu levei para eles, bom, fiquei lá. Até que houve um problema entre os italianos ali, eu saí, e aí saí. Mas eu vivi muito na Itália, minha família é de lá. Meu primo foi um bom meia esquerda na Itália, jogou com o chinesinho. Então, mas aí você faz esse tour aí... Trabalho. Estou dizendo assim, tour no sentido de que você roda muitos países fazendo trabalho e tal, e aí você volta para o Brasil, você fica no exterior. Sempre eu voltava, quando não era possível. Você voltava, mas você... Vou para a África do Sul. Tá, você foi para a África do Sul, depois você foi para a UEFA. E como é que se deu? Como é que você foi parar na FIFA? Como é que você foi ser agente técnico da FIFA? Quem te levou para lá? O que me levou para lá foi a CONCACAF, no fundo, meu trabalho. Sim. Foi meu trabalho. Ele não é assim, vou indicar. Sim. Isso aí. É você trabalhar, provar. Sim. Então eu trabalhava, eles sabiam, eles me chamavam para trabalhar para eles sabiam, e aí eles me nomearam advisor. A verdade não é só aquilo ali, mas eu sou instrutor técnico da FIFA, mas advisor junto com Parreira, Piontek da Alemanha, o Wendels da República Tcheca, só fera. E eu fiquei orgulhoso. Você às vezes tinha um negócio aqui num jogo, aquele de fazer, se podia fazer gol impedimento. Então, eu me lembro que o Fará fez um negócio aqui interessante no aspirante. Eu acho que tem que fazer para criar um negócio de 20 metros, uma coisa assim. Agora eu não lembro direito. A gente dava opinião. Funciona, não funciona. Por exemplo, com o Hiddink, eu discordei dele na UEFA numa reunião. Hiddink é um treinador que treinou Coreia, sim, treinou eu Holanda, sei, tudo. Conheço. Treinou a seleção holandesa. E a gente boa.
Estava o Erickson. O Erickson. O Erickson tinha boa lembrança dele, porque me comparavam com ele e com o Mourinho em Mianmar, no jornal. Você vai ver foto aí. O interessante é que você tem que... Você está num lugar, acho que eu até te interrompi uma hora, você tem que sair, às vezes, para fazer um trabalho, se atualizar. Sim. Você tem que... Ou eles te convocarem, e você vai e volta. Aí deu 118 países. Sim. Que a FIFA dá ali na revista é de 2008. Sei. Então eu andei mais. Eu comecei a calcular para fazer meu livro. Nem eu queria falar disso aí. Aí o que trabalhava no Diário Popular falou para mim, me escreveu o meu livro, Arnaldo Branco. Falou, papai. Aí eu fiquei uma noite toda lá, mas vou falar isso aí e tal. A gente tinha, tipo, vou falar para você estar esnobando. Sim. Mas não é nada disso, é uma experiência que realmente eu fui jogar 3 dias na Índia. Vou dar um exemplo. 3 dias na Madagascar, 2 dias na Alemanha, 10 dias ficando na Argentina. Eu fui para a Copa Sub-20 na Argentina. É um exemplo assim, você foi e você teve que fazer um trabalho lá. Não teve passeando. Você pode até olhar alguma coisa, mas... E dando curso, 15 dias, pela África, programas Vencer na África com a África, o Win na África, o With África. Nossa, os caras gostavam de mim. Então, mas eu vou te fazer uma pergunta. Isso é presente dos africanos. Só para você ter uma ideia, eu recebi isso aqui que eu não aguentava mais receber. Mas eu recebia e prestava conta à FIFA. Deixa eu deixar bem claro. Sim. Mas assim, como é que... assim, você trabalhou muito tempo, então, você trabalhou muito tempo, assim, dando curso de futebol, né? Aprendendo técnica, treinando, enfim, tal. Não é fácil ensinar futebol. Não é fácil ensinar futebol, não é? Por mais que você tenha rodado países, mas o futebol não é tão simples assim, passar uma mensagem através do futebol, né? Não é fácil. Eu vou te dar um exemplo para você. A Turquia, teve com eles em 98, acompanhando a Copa do Mundo, fazendo análise. E o diretor da Turquia estava comigo. Ele conversou comigo, ele viu meu livro e falou, pô, que bom, tal, legal. Passou uns tempos, chegou um fax lá na CONCACAF. Falou, precisamos de você para vir. Comuniquei a FIFA e falou, você vai representar a gente. Não representei a FIFA também, em diversos lugares assim. Você vai, era o Fatih Terim, tudo treinador fera. Era em Antalya. 2, 3 vezes na Turquia. E eles me homenagearam lá. Até visitei o Tafarel lá no time dele, que era o Fenerbahçe, o Galatasaray. Tive também no Fenerbahçe, que é uma guerra. E minha senhora estava comigo no aniversário também deles. Eles mandaram uma passagem, tudo para a gente. Primeira classe, tudo direitinho. Aí tinha um jogo Turquia e Alemanha. Ih, rapaz, é uma rivalidade. 0-0 até os 98 minutos, vai. Gol da Turquia, quase caiu o estádio, rapaz. Ainda bem que eles ganharam. Eu falo, beleza, você conhece o mundo, outra cultura. Meu livro, eles pediram para traduzir na Turquia, esse livro aqui, com o encontro da UEFA lá. Esse encontro que teve da UEFA, eles me pediram lá. Os turcos são smart, são inteligentes, são brilhantes. Falou, pode traduzir, se você quiser traduzir, pode traduzir, mas é da autorização. Aí me deixou orgulhoso isso aí. Tive com gente, o futebol me trouxe muita alegria, tive com a Itália na Copa, com Beckenbauer, comecei a ter amizade ali com ele, 90, o estadista, que foi famoso, me foge agora o nome, dos Estados Unidos, né? Os sheiks, presidente, rei da Espanha. Não que rei, eu quero isso aí, não tem esse papo, não. Tudo bem, saudava, nem dá a mão às vezes, porque não é o praxe, o negócio. Ele estava com a Avelange, mas eu convivi com esse pessoal assim, nossa, almoçava, tinha que falar a língua. O nome eu vou lembrar até o final da entrevista para você. E aí você tem uma segunda passagem pelo Palmeiras, nos anos 90. Como é que foi essa passagem? 90 fui treinar o aspirante e trabalhar
co-principal com o Jair Pereira, que era amigo meu da Arábia, tudo. Foi um trabalho muito legal, porque é uma experiência que você chega no futebol brasileiro, eu tinha saído de um programa da Itália, então você vem com a cabeça até mais arejada para fazer as coisas. Peguei um Palmeiras bom, né, que vinha do Leão, me lembro. O Neto tinha ido para o Corinthians, o Ribamar veio para o Palmeiras. As dificuldades que tinha, que eu escutava crítica, né, o cara veio, mas não joga nada, cara, existe isso aí no futebol. Só que o Ribamar, por ele não estar sendo titular, às vezes vinha treinar comigo. Com aspirantes. Agora eu conversava com ele, usava a minha psicologia. Daqui 15 dias eu faço uma live aí também sobre psicologia do esporte, porque eu acho tudo isso muito, muito importante. Eu usava uma psicologia minha bem objetiva, bem prática, e eu consegui dele tirar uma boa qualidade dele. O Ribamar mesmo, jogamos no Morumbi, eu pus ele de capitão, empatamos 1-1. Para mim aquele 1-1 foi vitória, porque jogava Antônio Carlos, jogava Cafu. Nossa, era um timaço. E ajudei muito o jogador, dei conselho. O Zé estava lá no Palmeiras, com problema de contusão, tudo, conversou, não tem mal nenhum de eu falar. E ele falou, eu não sei o que eu faço, não me põe no aspirante. Porque depende, eu penso de outra forma às vezes. Você vai, bota fé que você vai subir, mas você tem receio de desgastar, vamos falar assim. Falei, Zé, você está fazendo tratamento? Não, tratamento eu faço lá no São Paulo. Falei, então, fala para os caras que você gostaria, né? Mas aí eu fui embora do Palmeiras, enquanto com o Zé na Copa de 94, que fui encontrar com o Parreira lá. Eu fui trabalhar com a FIFA, ver a Copa do Mundo, analisar tudo. Fui levar o scout para o Parreira, o Zé jogava. Falei, e alemão? Chamava ele de alemão. Ô, alemão, você tem que me cumprimentar, hein? Você foi campeão do mundo com o São Paulo. Tal. Ele me deu até uma camisa, foi legal. O Zé tinha amigo, gente boa. E nessa rodagem aí, você falou de universidade. A minha universidade está aqui atrás, ó. O futebol, né? Aí o Santos foi vice-campeão brasileiro na época que eu estava lá. Aquele de bigode lá em cima, deixa eu avisar o público aí, senão... com cabelo. O Edinho, o Galo, o Marcelo Fernandes, muita gente. Esse foi aluno meu de escola de futebol. Esse aqui era jogador de São Paulo. O Marcos foi meu jogador. Jameli. Macedo, que depois jogou no Coxa. O Macedo vem aqui e me visita. Eu visito ele também, não há problema. E ajudei muito o Giovani no Santos. Como? Eles pediam conselho, sabia que eu tinha rodado o mundo. Isso que os clubes têm que saber, que tem que aproveitar a gente que às vezes tem uma experiência assim, bagagem. Falei, Giovani, ele falou, como é que é a Europa? Pô, mas é frio. Aí os caras estavam uma rodinha. Eu falei, é frio? E o que você vai ganhar quando você viajar? Que eu tinha indicado ele, tinha falado com o pessoal do Inter. O Mário lá, que eu tinha estudado na Itália. Falei, esse jogador vocês podem pegar aqui, garanto. Mas aí eu saí do Santos, viajei, ele foi para o Barcelona, foi para o Olympiacos, Barcelona, coisa assim. Quando eu vi, ele estava brilhando no Barcelona, e amigo, gente boa. Aí, o Gimelli é amigão também. Gimelli, ele transmite jogo aí. Qual a maior amizade que você tem no futebol? Muito grande. Ela é internacional. Tem que falar assim, porque senão vai falar que está sendo muito humilde. É internacional. Tive 2 vezes com o Papa. Quer falar como? Por causa do futebol. O irmão do Pelé estava na Copa e eu estava estudando na Itália. Treinador. E aí teve a folga quando eles iam fazer o lançamento da Copa 89. Foi a equipe da FIFA e os países todos para se reunir. Teve um negócio assim, teve reunião de comitê, eleição, essas coisas. E eu fui e o Zoca sabia que eu estava lá. O Zoca era amigão, meu irmão do Pelé. Nós jogamos o veterano em Nova York junto. Aí ele falou, Papa, vai para a praça de São Pedro, você vai ver São Pedro, você vai encontrar o Papa. Zoca, para de brincadeira. Eu falei, eu vou lá, então eu vou. Eu fui e o pessoal me recebeu muito bem. E aí o Papa quebrou o protocolo, no final que ele falou. E aí quando ele quebrou o protocolo, ele veio dando a mão.
Falei, pô, vou dar a mão pro Papa, esse Papa é gente boa, foi goleiro, é futebol. Só que minha câmera estava na mão de um árabe. Eu falei, não tenho coragem de pedir para ele bater a foto do minha com o Papa. Que não sei, né? Mas bem na cabeça, cada soubesse que tinha mandado o cara bater, hoje é normal. Depois o outro Papa, nós estávamos morando na Itália, também foi fazer isso é legal, essa história aí. Nós fomos lá numa convenção dele lá, que recebia as pessoas, e aí ele vem e tá com aqueles segurança ali, parece tudo Romeu e Julieta, aquela roupa lá, né, tal. Sim. E os caras, e vem um segurança, os caras fraquinhos e tal, sai, falei, isso aí não vai ter jeito. Da gente, pelo menos... Mas quando ele passou, a minha senhora falou para mim assim, puxa, não deu para nós. Falei, fica calma. Papa, viva o São Lourenço de Almagro! Porra, ele pegou. Ele saudou a gente. Essa reportagem, não é a reportagem, as fotos estão no terceiro tempo de uma pessoa que me ajudou muito também, o Milton Neves. Ele reconheceu que o Milton falou, para no Brasil, falava, para no Brasil. E eu vim para cá, fiz um livro, trabalhei aqui, mas os caras acabavam me levando embora, porque o negócio era interessante. A África do Sul, eu fui para a África do Sul depois da Copa, assinei com eles o contrato depois da Copa do Japão, saí da CONCACAF, foram 8 anos brilhantes, foram 8 anos de... Você ficou 8 anos na África do Sul? Você ficou 8 anos na África do Sul? Não, na África do Sul 3 anos. 3 anos. Aí eu fui para a África do Sul. Na África do Sul quando eu fui acertar meu negócio, tinha umas montanhas assim. Aí o motorista era meu camarada, que a gente se dá bem. Né? Tem que saber com quem lidar. Ele falou, tá vendo aquelas montanhas? Nós não gostamos delas. Por quê? Ela está dividindo os brancos dos pretos e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que é isso? Você está falando sério? E era normal. Lá você pegou o apartheid, você pegou o apartheid. Aí eu conheci Mandela, Copa Mandela, disputei contra o Senegal, joguei Copa da África na Tunísia, mas já com Camarões eu tinha sido finalista na Copa da África de clube e também fui campeão da Copa do Presidente no Camarões, mas na África do Sul disputei Copa da África de Seleções, torneio na Nigéria, Jogos da África, é pedreira. Sim, você imagino. chegava no aeroporto lá assim, uma delegação África do Sul fretou um avião para nós, o avião da África do Sul era ótimo. Chegou lá, rapaz, ninguém no aeroporto, mas nem o cara que vendia amendoim, não tinha ninguém, eu nunca vi isso. Me senti num filme e falei, isso aqui é um filme, mano. É um filme. Cidade fantasma. É fantasma. Aí chegamos e realmente, quando eles levaram nós, aí por sorte o Otto Glória tinha treinado, o que era treinador da Nigéria, eu me relacionei legal, por sorte porque isso aí tudo ajuda. Mas o cara era fanático muçulmano. Eu saí daquela cidade, passou uns tempos, e você pode ver de sexta-feira, foram numa igreja católica, eu sou católico, fuzilaram todo mundo. E o cara deu uns peixes lá, uns negócios, eu dei para os motoristas de praça, dei um relógio, falei, não vou levar isso aí não. E deixei alguma coisa lá. Mas eu voltei de novo na Nigéria, um programa para a Inglaterra. Eles davam o curso, me chamavam para participar junto, ou acompanhar, ou dar uma aula. Sim. Na Nigéria eu me recordo que fiz isso. Muito na UF eu fiz isso, muito. Algumas eu fui para aprender mesmo, tem que aprender. Pessoal que tem chance de aprender, aprende que vale a pena. E esse que eu estava apontando para você, principalmente também esses aqui da seleção, que já tinham a vida já resolvida deles, foi uma faculdade para mim. Eu convivi com eles 40 dias aí, o Luciano do Vale. Mas como é que eu fui para essa seleção? E a história é engraçada para quem sonha com futebol noite e dia. E eu te contei antes aqui que eu vi o Pelé no Pacaembu, era pequenininho, ele e o Ivair, príncipe, está no céu agora, meu amigo, trabalhamos junto. Estou subindo a serra, fui visitar o Zoca. Sim. Fui lá conversar com ele, Pelé, essas caras. Ele falou, opa, sobe e leva o professor Mazei, que ele vai até a TV Bandeirantes. Legal. Você está falando do Júlio Mazei? Júlio Mazei. Aí o Júlio está no carro, ele me conhecia bastante. O Júlio, eu convivi, e
E existe umas histórias minhas, que eu vivia em Pinheiros, eu ia para os caras treinar lá na USP. Eu já tinha mania de querer treinar. Aí, treinar, aí tinha os meus amigos, os malandros, assim, falavam, pô, você pega madeira, faz isso, faz isso. Falou, você parece o Júlio Mazei. Eu contei Mazei, você não acredita. Depois de não sei quantos anos, depois de uns par de anos, uns 8 anos, isso aí, falei, Mazei, me chamaram de Mazei. Porque eu fiquei orgulhoso. E olha aí como é que eu estou trabalhando com você. Mas aí subindo a serra, ele falou assim, você fazia o que na Arábia? Me investigou. Botei um papo, mas investigou. Falei, eu fazia isso, fazia esse trabalho, tudo. Os caras... Eu tive com o Del Bosque na Espanha há uns anos, aí fui visitar o Neymar, fiquei 15 dias lá em Barcelona. E fui em Madrid, porque o Del Bosque é meu amigo. Eles levaram, mas ao mesmo tempo eles querem um retorno. No Barcelona, a mesma coisa. Eu fui, o cara falou, nós temos esse plano aqui, falou, este plano aqui é uma metodologia nossa, como é que a gente faz tal? Eu, no fundo, estranhando o que ele estava fazendo comigo, né? Mas falei, nem que eu ficar falando 2 anos aqui, não vai resolver. Eu não vou passar tudo que eu sei e tal. Aí eu vi metodologia, treino tal dia, o que você faz aqui? Tal. Falei, aqui eu trabalho com bola, aqui tal, treino físico. E a mesma coisa com o Del Bosque, ele chamou o preparador físico para visitar ele na federação, ele chamou o preparador, senta aí, fala para eles como é que é o teu trabalho. Ele já sabia por causa do livro. Eu falei, olha, você viu aí por aí que eu trabalho muito com bola, gosto do treino técnico, mas você tem que trabalhar físico com bola, às vezes você tem que trabalhar seco, como se diz na Itália, só físico. Hoje houve uma mudança, usar os jogos como treino, mas eu acho que tem que usar muito algumas passagens do futebol, que é cruzamento, chute, os fundamentos. Recente o Caju veio recente. Mas assim, te cortando, você acha que o futebol evoluiu muito nos últimos anos? Ele evoluiu para força, potência, o jogador tem que ser mais rápido, tem que ser rápido no pensamento, se livrar de porrada. Você viu o Neymar anteontem aí, né? O pai dele até deu risada, achou normal. É normal, claro, mas a gente torce para ele não se machucar. É um futebol que você usa a parte científica muito mais, mas não dá para esquecer o que é coisa... Tem coisa que você estava acostumado a fazer na tua casa com seus pais, com a sua avó. Futebol de hoje, o futebol de hoje, ele superou o talento? Puta pergunta boa essa daí. Superou o talento? Ele supera com tipo de marcação, ele supera com trabalho com carga, ele supera de maus treinos. O que se chama de mau treino? Os caras que às vezes não têm uma formação, não precisa ser doutor, precisa ser educação física, ou da NASA, científico aí. Mas pode ser um cara que conhece o futebol porque ele passou fases, conhece pelo know-how dele, né? Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, porque hoje porque você hoje dificilmente você vê um gol de falta hoje. Quer dizer, o cara que bate falta é um talento. Aí você explicou. É um talento. Dificilmente o cara faz um gol de falta. Tá aí. Né? O jogador tem que ficar uma meia hora, 20 minutos, às vezes, um pouquinho a mais, fazer uma lição de casa. Eu estava te contando uma história, vou aproveitar aquela história do Jairzinho e do Dario nessa seleção, que era experiente, que é pior ainda para você falar para os caras, fica aí depois do treino. E eu nessa vivência aí, né, tem uns treinamentos para atacante. Aí vocês ficam, vão fazer. Falei, o Jairzinho, acho que vai nem um pouco torcendo. Aí eu mostrei que eles erravam. Sim. Para eles continuar fazendo. E era um treino que eu assimilei do tempo do Vaio Mota, que é de Araraquara. E o Vaio, fora de série. E eu recordo que aquilo veio na minha cabeça, eu vi eles errando algumas coisas lá no treino, tal, uma bola e tal. E o Dario, eu sabia que o Dario
não era um cara ele tão tinha as limitações, ele tinha umas limitações, ele tinha as limitações técnicas, mas ele cabeceava muito bem, finalizava bem, entendeu? Vai entrar uma história minha de futebol. Eu saí do Palmeiras, molecão, joguei bastante joguei na faculdade, mas aí, não, é antes da faculdade. Eu fui pro Botafogo do Rio. Meu primo que era daqui, o Daí Marzano, foi diretor de televisão no Rio, tudo. O outro é ator de novela, caramba. Ele falou, vem pro Rio que eu vou te arrumar um clube. Que é duro, se alguém não ajudar, às vezes... Aí eu fui pro Botafogo. E aí, do Botafogo, eu fui bem. Treinava o Afonsinho, treinava... Você é do tempo do Afonsinho? Treinei. Grande Afonsinho? Muito amigo. Infelizmente... Cabeludo, barbudo. Amigo, e aí ele não pôde viajar. Tem história do Afonsinho aí. Ele não podia viajar porque ele... contrariou lá o Zagallo. E o Zagallo é metódico, é o jeito dele. Hoje isso aí, ele não faria isso agora, que eu vi que ele não fez. Convivi muito com o Zagallo na Copa de Ouro, nos Estados Unidos, Copa do Mundo, na Associação de Treinadores, que eu era diretor do Rio. Eu era presidente de honra em São Paulo. Porque os caras me chamaram e falaram, Paulo, para ser presidente de honra do Sindicato dos Treinadores do Rio. Eu falei, olha, você pode um favor para mim? O Zagallo, que é o presidente de honra disso aí, que eu já sei que uma vez vocês nomearam. Eu não vou pegar o... Ele falou, não, ele fica o geral, você fica de São Paulo, então tá fechado. Mas, tem que saber lidar. E aí o treinador falou para mim o seguinte, essas coisas que tem que aprender. Só se você for o Pelé. E era um tremendo goleiro o cara que falou comigo, o Adalberto, jogava com Garrincha e tal. Era auxiliar do Zagallo lá. Aí eu fui treinar, falei... Estou buchado já estou reprovado, assim num ponto. Mas aí eu vi o treino e falei, pô, sou melhor que aquele, melhor que aquele. Por isso que quando se acredita, tem que ir para cima, que às vezes é melhor. Aí no treino eu entrei, meu time melhorou no treino, meu time passou na frente em gols ali, acho que 3-2, 2-1, empatou, e o Afonsinho no outro time. Aí ele era o cara do time, ele era o cara do time. Ele é fora de série, joga pra caramba. Jogava pra caramba. Aí numa bola eu não aceito tomar drible, né? Ninguém aceita. Jogar caneta e tal, a gente não aceita. Depois de molecão jogando na rua e vaza, um pouco profissional. Eu vou numa bola, ele consegue dar um lençol em mim. Eu contei pra ele, ele fez 2 lives comigo. Esse que é a amizade que você falou, fica uma amizade, fica um respeito. Só que os caras, claro, vão se informar se você fez isso mesmo, né? Você, para me entrevistar, tem que ver informação. É importante. Afonsinho craque, nossa mãe. Ele era... Podia ter chegado mais na seleção. Baladeiro pra caramba, um cara baladeiro. Inteligente. Sim, mas era um cara que jogava bola, jogava bem pra caramba, né? E um outro também que eu trabalhei na seleção, aí, que dava gosto, ficava batendo bola com ele. Isso que foi bom ter jogado um pouco de bola. Eu aprendi, mas a Bandeirantes ficou filmando nós um tempo. Falei, eu estou bem contado. Eu não tenho aquele vídeo. O Edu, o Jonas, cracão, né? Ele era para ser... Ele, um tempo, na minha cabeça, que eu conheço futebol, pelo menos um pouco, vamos dizer assim. O Edu ia substituir até o Pelé. Mano. Você queria achar alguém pro lugar do Pelé quando o Pelé parar. Era o Edu. Edu, não sei se você concorda. E como teve o Ivair, que foi o príncipe, hoje temos até o Neymar, que tem que tirar o chapéu. Né? O Neymar é gente boa. O Neymar, eu estive na casa dele, é humilde, é um cara prestativo. E falando prestativo não só porque ele me atendeu. Ele aí fora ajuda muita gente, você vê que ele pegou o filho do Robinho, ele é assim, Agora, me diga uma coisa, como é que você vê o futebol hoje? Eu vejo ele mais físico, mais o choque, mais... os caras tentam diminuir o espaço, você tem que encontrar o talento. Para desequilibrar, tem que encontrar jogadas, às vezes pelo meio, pelas laterais, entre os treinos antigos aí. Você vai no meu livro, tem aí. Então, o cara cruzar, outro entra aqui, outro entra ali. Não é que eles não treinam, mas a fazer um pouco mais, entendeu?
Entendeu? Você acha que a fisiologia hoje corta muito o talento no futebol? Não. O cara fala, o cara não pode chutar a bola no gol porque vai machucar o cara não pode ficar treinando falta porque ele vai ter uma lesão, o cara não pode fazer um cruzamento porque a bola é longa, o cara vai lesionar. Depende, ele vai ficar... Bom, eu tive um jogador na Arábia, em Bahrein, que era bom, o Aziz, era centroavante, pequeno, e ele jogava bem convocado. Aí quem era o treinador? Era um cara lá da terra, não ficar falando. O que aconteceu? Eu falei, ele voltou. Eu falei, assim, quando você treinava? De manhã, 3 horas, de tarde mais 3. Eu falei, o quê? Você está brincando? Ele falou 1h04. Eu falei, meu, a mentalidade dos caras treinar longo, forçar. Aí o Aziz veio assim, jogar comigo, morrendo. Eu falei, pô, vamos recuperar ele e tal. Então, tem que ser a dose... certa, específica, trabalhar como esse técnico do Palmeiras trabalhar como grandes técnicos que existem aí, né? O Coppi que teve aqui é grande técnico, mas o Mano Menezes para mim é grande técnico, o Luxemburgo é grande técnico, o Filipão, cada um tem sua qualidade. Agora tem detalhes que tem que melhorar. Por exemplo, eu vi na seleção do Brasil, alguma Copa aí, da Rússia. Tinha coisa que tinha que melhorar, não vou ficar falando aqui, mas muita coisa. Eu vi coisa de preparação que você não pode atravessar a linha, rapaz. Eu não posso, você veio aqui, você fala, eu corro lá em Araraquara, 5 mil. Falei, porra, legal, está bem de resistência, nossa, esse cara aí, peraí. Aí eu pego e começo a pôr uns caixotes aí no meio da rua e falo assim, Alexandre, sobe um desse aqui, daí você salta, sobe um outro maior, sobe. Mas você não está acostumado lá. O que acontece? Vem a contusão, vem os problemas. É um exemplo sim. Que eu vi acontecer. E outras coisas é treinamento técnico, tático, manha. Você acha que o brasileiro, você que rodou o mundo aí, você acha que o brasileiro tem dificuldade de entender o jogo de futebol? Não. A tática... Se você montar um desenho tático de um jogo de futebol, você acha que o jogador brasileiro tem capacidade de assimilar isso? Ou você acha que... Hoje não. Vou puxar a Europa agora para cá. Sim. Os que estão na Europa aprendem, porque já estão mais lá. Né? Vem com... Mas hoje também não, que vem com alguns exercícios que são de lá, vem para cá, mas só que você não pode condicionar só um tipo de trabalho. Entendeu? E o trabalho técnico... ele já existe há bom tempo, o tempo que eu jogava na rua. 2 contra 2, 4 contra 2. Fui para a Holanda fazer estágio no Ajax, nas férias. Fui acompanhar. Cheguei lá, tinha um joguinho. Legal. Alemanha. Estive em Colônia para ver parte de preparação e fui nos times ver. Fui o Ribbeck no Bayer Leverkusen. Sim. Treinando na terra. Cada um dá seu tipo de treino. Agora... precisa saber a intensidade, uma parte científica, é claro. Você não pode meter os pés pela cabeça. Saber uma psicologia, porque há um desgaste. Imagina o Neymar para entrar no segundo tempo. Entendeu? Talvez eu colocaria ele no primeiro tempo. Mas foi bom ele entrar no segundo. Porque pega mais os caras cansados, vamos dizer assim. Mas de um lado, se ele machuca ali para substituir para o treinador, pode ser chamado de burro. Você sabia? Sim. Porra, você fez... Eu passei situações assim, ganhei, e às vezes o cara critica. Lá no próprio Bahrein, meu time dava DHL lá para ser contratada para fazer patrocínio, e acertou. E meteram o time, meu melhor jogador lá, o meu Neymar lá, machucou, sentiu um pouco no treino. Aí eu vi o treino dele da sexta-feira, uma coisa assim. Eu falei, não tem uma condição de jogar o tempo inteiro. Meti ele no banco. A palavra seria uma burrice, né, que a gente fala pra gente. Porque a torcida te pressiona aqui. E eu pus o Khaled. O Khaled fez 2 gols, ou um gol que eu ganhei o jogo de 2. Aí quando eu fui pro vestiário, o diretor, pô, você não saiu com coisa? Como é que é? Não saí porque ele não tinha uma condição. E eu não queria prejudicar o contrato com a DHL. Sim.
Então, é melhor. E num outro lugar que fui trabalhar com uma seleção, ali na CAF, tinha um jogador que veio treinar. Ele era eu chamo de Pelezinho. Era bem ele, mancando. Né? Já aconteceu, o cara que veio com uma caixa de remédio. Falei, então, você descansa aí. Aí o time ganha, ele vem de novo. Você sabe que eu recuperei? Eu vi um assim, num clube grande do Brasil aqui. Eu recuperei isso, porque eu ganhei o jogo lá. Falei, amigão, você tem que começar devagar agora. Não volta agora. Falei, essa recuperação do negócio que era sério. Então, tem que ter essa visão. Agora, eu acho que hoje o futebol moderno é legal, é tático. Você tem que saber jogar. Só que tem que aproveitar uma parte muito grande da técnica individual do jogador. Você não pode deixar colocar o Neymar por mano a mano na área. Então, por exemplo, fazer o cara voltar muito para marcar, recuperar, não posso. Recuperação. Não, aí você fadiga o jogador. Não, e a torcida critica você porque você coloca. Você está falando como treinador, hein? Alexandre, eu pegar o Romário, vamos no Romário que eu vi. Você pedir para o Romário vir na área dele buscar tudo. Era uma emergência, claro. Né? Aquele jogo do Brasil com a Croácia tinha que voltar e algum cara não sair. É crítica, mas foi duro. O Brasil perdeu uma desqualificação. Hoje nós temos uma consequência muito séria. Eu vejo aí que eu recebo o cara liga, preciso de jogador, preciso de treinador, preciso não sei o quê. Mas você precisa de treinador, então me leva. Falei. Eu arrumei para ele. Aí ele falou que queria como um cara mais famoso. Aí eu copiei para ele o que ganhava o Renato Gaúcho e o Tite, saiu numa reportagem aí. Eles, os caras top do Brasil aí. Ele falou, você tem razão. E ele ofereceu um bom dinheiro. Falei, amigão, eu te dei um brasileiro que brilha na Arábia Saudita. Eu te dei 2 aqui do Brasil, que não eram os bam, mas eram bons. Eu entendi o cara. Então, você devia, quando falou, que você queria o Abel Ferreira, que você queria vamos dar um exemplo do Parreira, o Luxemburgo. Você quer um cara de nome, o Scolari, entendeu? O Guardiola, você quer. Aí é diferente, né? Mas acontece essas coisas aí, muito. Tá certo. O Fagner. Uma questão. Todo esse período que o senhor trabalhou, onde o senhor trabalhou, conta muito a experiência de cada lugar para um trabalho em si, por exemplo. Trabalhou na CONCACAF, foi para a África, pegou Camarões, pegou África do Sul, aí depois voltou, foi na Ásia, e aí, por exemplo, cai aqui no Brasil, assimilou. Em qualquer time que seja, aí pega todo esse know-how para poder desenvolver um trabalho e provavelmente vai sair um trabalho com excelência. É mais ou menos isso. Não sei se eu tô falando. Mais ou menos isso aí. Eu estou te olhando e estou pensando, foi brilhante no que você falou, é uma verdade, mas tem que tomar cuidado, né? Eu não posso pôr, vou até falar, vivi na Itália, a Itália aqui, vou pôr lá. Eu tive exemplo lá não sei se vai responder a você, o Luiz Henrique foi contratado no Roma quando eu estava lá, e saiu nos jornais, agora Roma joga como Barcelona. Aí eu lembro que eu comento numa live minha aí, um negócio aí meu, não, ele não tem os jogadores do Barcelona, ele não tinha o Neymar, não tinha o Messi, que nessa época o Neymar... Não tinha o centroavante uruguaio lá? Não tinha o Xavi, não tinha o Iniesta? Não tem isso aí, não. É que o Luiz Henrique é antes. Aí é um detalhe também que ele falou de centroavante, você precisa ter um centroavante que às vezes, depende da situação, você tem que ter um cara que briga ali, mano. Faz um pivô. Agora, porque trocou a posição, porque não sei o quê, você sabendo trocar, eu consegui trocar de alguns caras, como também consegui errar. Mas troquei e deu certo. Um rapaz que jogava no São Paulo foi parar no Catar depois, o Léo. No time do Neymar aí, do pai dele. Eu tinha o time montado, mas o centroavante não estava definido ainda. E esse rapaz era bom tecnicamente, forte,
Eu falei, pô, esse cara aí, meu Tostão. Tostão não era um centroavante, era um meia até, né? E você vê que aquela seleção eles falam que era cheio de meia. E é verdade. Mas depende do que você vai fazer com ele. Você vai orientar ele. Né? Fica lá parado. Ô, Tostão, fica parado. Ele fala, pô, morri de fome. E aprendi com o Vavá na Arábia. Ele foi almoçar em casa, eu recordo que ele falou isso. Tinha acabado de contratar o Sócrates na Itália. E estava com o Vavá em Bahrein. Estava ele e o Pepe. E o Vavá conversando sobre o Sócrates, quem dá certo, e o Zico. Claro, ele falou, o Zico vai ficar mais tempo. O Sócrates era mais expansivo, era mais curtir um pouco. Beberrão. Eu não, ele gostava do vinho. Gostava do vinho. Mas ele falou, e eu fui pro Real Madrid, pro Atlético de Madrid. Os caras não passavam a bola para mim. Os caras, tudo timaço lá na Espanha, hein? Era Didi, esses caras aí. De Stefano, Evaristo. Evaristo é craque, nossa. Evaristo foi um dos maiores atacantes que eu vi. Eu jogava com ele veterano no Catar. Pô, me realizei como volante, era só meter a bola para ele e ele não tinha aquela velocidade antiga, ele já era treinador, mas dava gosto, né? Tem muitos amigos. O Vavá contou que então, ele estava lá, os caras não passavam a bola e ele parado como centroavante lá, vamos dizer. Ele falou, deixa eu me virar. Ele contando, viu, Falopa? Se o Sócrates não se mexer, como diz o Ivair, um príncipe, ele falava, vai morrer de fome. Então a bola não vem, os caras vão te sacar do time. Os caras falaram, pô, ele não joga nada. Não é que ele não joga nada, ele está no meio de 3 zagueiros. Então tem que sair. Hoje, essa parte, acho que o brasileiro ou o mundo já entendeu isso aí, já entendeu. Tem que saber, é parte do jogo. Agora, você tem que adaptar as coisas, né? Treinar. Ser treinador também é um pouco a arte do improviso? Tem que e acreditar. Aquele cara lá tá lá sentado, tal, vai compor o treino, ou vem aqui. Aí o cara vai, mata o treino. Eu vou ser treinador da Ferroviária. Olha, você falou tudo. Tem que acreditar, tem que criar. E tem situações que é difícil. E você vai ter um desafio. Você está numa situação que está montado o time. Esse papo aí, eu falava muito com o Dino Sani, nós falava número. Eu e o Dino dava risada. Dá um número de telefone pro cara, Dino. Ele dá um número, você fala 433. É uma brincadeira. Sim. Claro que você tem que ter um esboço, tem que ter um plano, tem que ter plano A, B, C, até D hoje em dia. Porque você... Até colocar um zagueiro de centroavante. Você pega um zagueiro como o Antônio Carlos dá, como o Luiz Pereira, você tem que saber, o cara andou ali. Uhum. Eu lembro do irmão do Ditão também, eu joguei com ele, o Flavião. Aquele que era do Corinthians? Não, o irmão do Ditão do Corinthians. Eu estava contando numa live aí, alguma coisa, que ele batia do meio de campo na Votuporanguense. Eu fui ver, eu ia ver jogo da segunda, terceira decisão no Pacaembu, o 15 tinha um timaço, né? Mas o Votuporanguense tinha o Liminha, Cardoso, que foram para o Flamengo. O que acontecia? Volta no meio de campo, o Ditão bateu e fez o gol. Aí eu vou para o SAD, quem era o back central? Era o Ditão, era o Flavião. Flavião era centroavante, ele entrou com a 9 do Votuporanguense. Eu falei, Flavião, não, eu mudei, eu dei certo aqui de central. Agora aí cabe a você ver que ele pode, numa situação de emergência, ser o centroavante. Agora, não vai pôr um cara muito pequenininho lá atrás, ou que seja nível... Aí você se arruma aqui, desarruma aqui. E outra coisa, você precisa treinar ele. Não vai lá. Pode até improvisar. Às vezes, isso, situações de jogo, né? Eu estava falando do Brasil na Copa contra a Croácia, o exemplo. Ele tem hora que tem que dar um bico na bola, rapaz. Não pode descer todo mundo... O Neymar falou para os caras até, que eu vi essa história, falei, pô, o Neymar foi legal. Não desce todo mundo, eu vi os caras tudo fala para mim, cara, empolgam. O treinador brasileiro é sempre um burro com sorte? Não, é um burro inteligente que nasceu para trabalhar com bola. O treinador brasileiro
estuda mais hoje? Estuda mais. Estuda mais. Ele não pode ultrapassar, estudar demais e jogar de menos. É isso. Legal? Legal. Ó, Obrigado obrigado a você, cara. Legal, arrumei um amigo aí. abraço. Você, A universidade agradece Tem demais sua tem presença. um motoca aqui, tá dormindo aí, então. Não tá não, olha, rapaz. Falou, obrigado pela presença, Que é obrigado isso. pelo bate-papo. Acho que Obrigado nós falamos a você. um pouco de tudo, você Eu falou da queria sua entregar um vida, livro pra enfim, você. tal.